E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Os jogadores do Verdão que já se reapresentaram na academia de futebol e já vão dar início, galera, aos treinamentos aí para a temporada de 2026. Marlon Freitas, que foi a primeira contratação do nosso Verdão para a temporada, já está também com o elenco. Abel Ferreira, que ainda não se reapresentou, mas deve chegar ainda esta semana. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E da Amanda Barbosa, como foi essa reapresentação do Palmeiras hoje? Fala pessoal, boa tarde. O elenco palmeirense está aqui na academia de futebol desde ontem, domingo, no finalzinho do dia, comecinho da noite. Palmeiras marcou o horário aí de 6 horas para a reapresentação do elenco para iniciar a pré-temporada, né, de 2026. Então os jogadores ficaram por aqui, não teve nenhuma atividade ontem, foi um momento mais para esse primeiro encontro. Eles jantaram, dormiram aqui na academia de futebol e receberam também as orientações do dia de atividades. Nessa segunda-feira, totalmente destinada aí àqueles testes, exames físicos também, aquela praxe, né, que é feita no primeiro dia da reapresentação das equipes. A previsão é que o trabalho com bola inicie amanhã, já sob o comando de Abel Ferreira. O treinador ainda não está aqui na academia de futebol. Como ele permaneceu alguns dias a mais depois que a equipe entrou de férias no fim do ano passado, havia se combinado já de que ele chegasse para comandar o primeiro trabalho, e isso vai acontecer amanhã. Então o Abel finalizando hoje aí as férias dele para começar a trabalhar amanhã com a equipe. A principal novidade dessa reapresentação do Palmeiras foi a chegada do Marlon Freitas. O volante foi anunciado durante o fim de semana, se reapresentou junto com o elenco palmeirense ontem. Está preparado aí para iniciar as atividades, né, de hoje, treino com bola amanhã, enfim. Marlon Freitas chega com um contrato até o final de 2028 e vai estar ali nessa briga de posição com o Andréas Pereira, com o Lucas Evangelista, né, que está em fase final de recuperação também. Palmeiras inicia aí essa semana de trabalhos. A gente lembra que a estreia da equipe é no fim de semana contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. Grande abraço a todos. Muito que bem, tá aí, então todo mundo se reapresentando, tu gosta, né? Vamos ouvir, então, já que esse é o tema do dia, mais uma vez, vamos ouvir o Marlon Freitas, então, que foi conhecer, na verdade foi ontem, né? As instalações do Palmeiras e tal, e agora fala como atleta do Palmeiras. Vamos ouvir. Uma oportunidade gigantesca na minha carreira, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de fazer parte da família Palmeiras. Como você falou, tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, ele já deu certo, né? Eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós, né? E eu estou muito feliz, né, de desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso, né, para poder jogar no Allianz, né, a favor, né, a torcida, enfim, conhecer meus companheiros também, né? E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano vitorioso para nós, né? E eu vi também, né, eu estava passando pelo CT, né, a frase recomeçar. Então, assim, eu também tô com muita vontade de voltar para os caminhos, né, das vitórias, das conquistas. Então, como eu falei, esse casamento já deu certo. Assim, eu tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né? Fiquei surpreso, mas isso mostra a confiança, né? Isso para o jogador é muito importante, né? E a gente conversou bastante, né? Não falamos ainda dessa parte tática, da função que eu vou exercer ali dentro do campo, mas o mais importante é estar aqui, se entregar, né? Se entregar, estar sempre apto para poder ajudar, né? E a escolha sempre vai ser do Mr. Abel, né? Eu estou aqui para poder ajudar meus companheiros, ajudar o clube a voltar às conquistas, né? Como você falou, todo ano o Palmeiras briga para poder vencer, né? Então, assim, fiz a escolha certa. Eu também tenho essa fome, essa sede de vencer, né? E assim, eu sei que vai ser anos vitoriosos aqui, vestindo essa camisa. É uma camisa muito pesada, né? Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque valeu a pena todo o sacrifício lá atrás, né? Abdiquei de muitas coisas, né? E hoje estar aqui vestindo a camisa do Palmeiras, né? Para mim é um sonho realizado. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. A ficha ainda está caindo, né? Com os dias aí eu vou ter essa certeza mesmo, assim, que eu tô vestindo a camisa desse gigante do futebol. Muito
Muito bem, de ofício é segundo volante, né, o Marlon Freitas. Então a gente imagina que ele ocupe a vaga que o Lucas Evangelista, que vinha muito bem até se machucar, né, acabou deixando e forçando alguns improvisos ali de ideias do Abel. O Palmeiras às vezes joga com 3 zagueiros. É isso. O Palmeiras tem um sistema de compensação de marcação bem azeitadinho. Então, assim, eu não duvidaria se a gente visse eventualmente o Marlon de primeiro volante também, no Palmeiras. Parece estranho, mas num time bem estruturado, você até pode ter o Marlon de primeiro. O noticiário do Palmeiras fala na contratação de mais um zagueiro. A temporada do Murilo não foi brilhante, né? Um tremendo jogador, mas talvez o Palmeiras precise, até para poder sustentar uma temporada com nível técnico mais alto, de um outro zagueiro, e vai atrás de um outro zagueiro. Mas daí tem que ser uma contratação daquela certeira mesmo, né? Vai atrás de um outro volante, volante zagueiro, volante primeiro, para poder ter essa variação ou com 3 ou com primeiro, para não ter que forçar a barra com o Fux de novo como um primeiro volante, né? E mais um jogador com qualidade, saída de passe. Pode ter o Andrés Pereira junto com o Marlon Freitas para fazer esse começo de jogo do Palmeiras. Mas existe um ajuste fino ainda que o Abel ainda deve fazer em termos de contratação para o elenco do Palmeiras. E a gente olha ali para o meio e pode esperar mais gente, então? Um zagueiro, um volante e a partir daí construir ou reconstruir essa estrutura de zaga que sempre foi muito sólida para o Palmeiras. Um formato que funcionou muito no Palmeiras, especialmente no segundo semestre, porque a gente citou o Evangelista, foi ele de segundo, o Andrés de primeiro. Quando ele se machuca, o Andrés é recuado e aí o Abel começa a testar. O Fux, inclusive, né, aparece por ali. Então a pergunta é, imaginando que isso se reproduz agora, porque a gente não tem o prazo de retorno, o Palmeiras não costuma divulgar prazos de retornos, né, de atletas em recuperação. A gente não tem o prazo de retorno do Lucas Evangelista, não pelo Palmeiras, pelo menos. Isso deve ser reproduzido esse ano? E se sim, já com o Marlon jogando? Chega jogando nesse esquema? Sem o Evangelista, eu acredito que sim, né? Porque ele foi contratado praticamente na mesma posição do Evangelista. É a mesma posição na prática. Você pode fazer a composição dele com o Andreas ali na cabeça da área. Quer dizer, aí você tem Maurício, você tem Veiga. Pô, tem tanta gente boa ali no meio. Por isso eu não tinha essa informação de mais um no meio, né? não. Um de marcação. Acho que o Palmeiras precisa de um volante. Um volante central, um volante que tenha tipo mais... Aníbal, né? Com capacidade de cobertura de espaços, um volante que preencha aquela frente de zaga ali com um pouco mais de energia. Olha só como é que a gente pode, né, Lino? Um elencaço. Muitas possibilidades, né? E outra, jogando o quê, né? Jogando o Paulista, jogando o Brasileiro, porque a gente vai ter os campeonatos simultâneos agora, né? Você ainda tem a volta do Paulinho ali, que a gente... Isso. A volta do Paulinho, que esse é um grande reforço, né? O Abel Ferreira é o treinador mais desafiado nessa temporada no futebol brasileiro. Porque o elenco do Palmeiras foi reformado, está pronto, se precisar, precisa desse ajuste fino, né? Um zagueiro, um volante para compor elenco e deixar todo mundo no mesmo nível, mas precisa entregar resultado. Ele já foi desafiado na temporada que passou e não... Mas houve a compreensão, entregou o título, né? Houve a compreensão de ser uma temporada de remontagem de elenco, de reforços chegando, de jogadores que não deram certo, de adaptação de uma dupla de ataque que ele vai descobrindo dentro da temporada, tal. Agora não. Agora tem que entregar um pouquinho mais. Esses são os 6 primeiros, desculpa, mestre, os 6 primeiros jogos do Palmeiras agora nessa temporada que já começa no final de semana. O Palmeiras estreia contra a Portuguesa, depois já tem um clássico contra o Santos, um jogo contra o Mirassol, confronto de Série A, né? Novo Horizontino, depois tem o São Paulo e pelo Brasileirão estreia contra o Atlético Mineiro. Essa é a sequência. Eu ia falar que como é bom a gente ver a Portuguesinha ali de volta, a Lusa de volta na tabela do Campeonato Paulista, né? Que fazia tempo que a Lusa estava fora da Série A do Paulistão. Bom demais, tem que respeitar a história, lembrar da história, né? Então essa é a sequência do Palmeiras, dos 6 primeiros jogos nessa temporada. A gente falou de frustração, eu sei que são casos diferentes, porque a largada é de alturas diferentes, mas a gente falou de frustração quando falou do Botafogo, comparando 24 com 25. Expectativa gerada pelo 24 do Botafogo, brilhante, inclusive em cima do próprio Palmeiras, né? E o 25 apresentado. O Palmeiras, com esse elenco que a gente acabou de ver, Palmeiras daí, que a gente acabou de ver, só não tinha exatamente o Marlon Freitas, que chega agora e não contou com o Paulinho, esperado para essa temporada, né? Fez alguns jogos, né, na Copa do Mundo de Clubes, especialmente, decisivo, mas o Palmeiras não usou o Paulinho, que está em fase final de recuperação.
O ano de 25 do Palmeiras pode ser chamado de frustrante porque não ganhou nada? Pode, porque não ganhou nada. Pode, mas é uma frustração diferente, é um sabor diferente. É uma frustração porque a régua do Palmeiras está ao lado da do Flamengo. São os dois times que têm capacidade de enfrentamento e tiveram na temporada que a gente viu, e o Flamengo sobrou nas conquistas. Então, o que se exige do Palmeiras agora é esse ajuste. O que se tem que colocar como asterisco é a compreensão do momento de cada um. Né? Talvez o Palmeiras tenha muito a entregar nessa temporada pelos ajustes e por esses desafios pelos quais o Abel vai passar agora. Frustração, Júnior, pode? Você quando você chega e não ganha, é frustrante mesmo, né? Sabendo que você tinha condição, né? Mas olha o adversário do outro lado, você tem que levar isso em consideração. Você perdeu para o time que teve o melhor aproveitamento durante toda a temporada. E você está falando especificamente do Flamengo, no Brasileiro e na Libertadores. Mas e no Paulista e na Copa do Brasil? O Paulista talvez tenha sido mais frustrante ainda, porque perdeu para um concorrente, um rival, ainda mais sendo o Corinthians. No Paulista e na Copa do Brasil. Quer dizer que tem um peso muito maior do que a rivalidade entre estados, né? Talvez tenha tido um peso. É frustrante nesse sentido, entendeu? Mas quantos queriam ter essa frustração, né? Mas acho que vem de temporadas... Deve ter uns 15 clubes do Brasil que adorariam ter a frustração do Palmeiras. Então, assim, o que eu quero dizer é que, racionalmente, a palavra frustração não cabe, mas emocionalmente cabe. E cabe, eu acho que principalmente por isso que o Júnior está falando, por essas duas derrotas. Paulista e Copa do Brasil para rival direto, um rival direto com muitos problemas de gestão, etc. Porque aí foge da parte técnica, né? Da parte tática, de qualquer coisa, entendeu? É a parte emocional que a gente sempre colocou o Palmeiras, né, lá em cima, que a gente viu durante várias temporadas com o Abel aí, a capacidade de superação do Palmeiras, se reinventando durante competições. Perdeu o Estevão e arrumou um tal de Alain. Um tal de Alain, não. Perdeu o Richard Rios, né? Quer dizer, jogadores que eram imprescindíveis e conseguiu manter o mesmo nível de atuação. Só que você chega na final e perde, não tem jeito. Isso fica uma marca que parece que o trabalho não foi bem feito. E com o nível de investimento que foi, né? Exato. Já vinha do Paulinho, de Vitor Roque, de tudo que já vem investindo dentro da temporada, é o que desafia o Abel. Eu acho que esse ano, ou ele é o fim de uma grande era no Palmeiras, ou o começo de uma nova etapa para o Abel Ferreira. As coisas chegaram num ponto assim que você precisa exigir, principalmente do treinador agora, que as reformas foram feitas, o time está ajustado, você olha para o papel do time do Palmeiras, é um time para se disputar todas as grandes coisas. Não que o Palmeiras não as tenha disputado, mas no nível de realmente conseguir. O Abel foi o treinador que abandonou, entre aspas, o Campeonato Brasileiro na reta final. Entre aspas, não. Ele claramente, né? A gente viu os bastidores do Palmeiras agora. No acesso total ele fala. Deixa claro que o Palmeiras sai do Campeonato Brasileiro e deixa o Campeonato Brasileiro de lado para focar em Libertadores. Ou seja, o meu líder planejou e não deu certo. A partir de agora está na mão dele. Mas olha que interessante os números que a gente está mostrando ali, né? A gente está falando de 25 como, sabe, uma grande frustração. Quando a gente vai ver o percentual, claro, são jogos, né? E os jogos não são campeonatos, tá? Mas é um percentual muito parecido com o dos outros, exceção de 22, que foi o grande ano do Palmeiras ali, né? Mas, enfim, não parece ser algo que combine com a palavra fracasso. Eu não consigo falar em fracasso. Não, fracasso não. Acho que frustração sim. Frustração sim. Eu acho que o torcedor corintiano com um aproveitamento absolutamente inferior termina mais feliz o ano. Simplesmente porque largou de uma posição muito inferior, né? Então, acho que o torcedor corintiano termina com 2 títulos, praticamente, um conquistado sobre o Vasco, mas tendo eliminado o Palmeiras, e o outro sobre o Palmeiras, sendo campeão na casa do Palmeiras, porque o 1-0 do jogo de ida é no Allianz, né? Então, eu acho que o torcedor corintiano, com aproveitamento bem menor, termina o ano mais feliz. Em 25. Aí olha um pouquinho para trás, você vai ver que o torcedor do Palmeiras ali passou todos esses últimos 4 anos se divertindo muito mais, sendo muito mais feliz, né? Porque o difícil não é você chegar, o difícil é você se manter. Isso, né? é verdade. Isso é uma frasezinha que ela vale para ainda mais no futebol. Né? Também é difícil chegar, né? É difícil pra caramba. É mais difícil se manter. É difícil pra caramba. Quando se fala de campeonato brasileiro, você ganha um campeonato brasileiro, Mari,
é difícil demais mesmo. É a liga mais difícil do mundo. É por isso que os treinadores eles dão um valor muito grande. Porque o último colocado, ele derruba o primeiro. E a gente vê toda hora isso acontecer, entendeu? Ainda mais quando chega numa parte final, precisando de pontos. Quem diria que o Ceará iria cair? É verdade. É. Só apareceu em uma rodada no Z4. E era justamente... Isso é o tipo da coisa que você precisa estar preparado para esse tipo de momento, entendeu? E talvez o Palmeiras não se prepare. Eu estava olhando ali, foram 15 derrotas, o maior número de vitórias. Não, teve acho que 2002 foram 20. Bota de novo aí, por favor. Aí, ó. 15 derrotas, é muito. Isso, ano passado. É muito. É muito pro Palmeiras. É a liga mais difícil do mundo, o Campeonato Brasileiro, ou é clichêzão? Ah, não. É difícil. Lógico, você vai pegar o quê? A Premier League. Mas a Premier League você tem times aí também que já na quinta rodada já está abraçado com o rebaixamento. Né? Aqui não. Aqui a gente tem, né, exemplos, como foi o Goiás com o Cuca, que terminou ali em último, Fortaleza com o Vojvoda, né, que estavam no primeiro turno lá embaixo, no penúltimo e último, e conseguiram fazer. Isso nessas outras ligas você não... Você sabe que eu acho que isso aí, essa frase, ela está virando clichê pelo que está acontecendo ultimamente, né? Lá fora. Não, aqui. Porque antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha um certo nivelamento nas gestões horrorosas. Quase todos os clubes eram mal geridos. Então, um ano mudava a diretoria, então o Atlético Mineiro virava top, aí trocava a diretoria, ia lá para baixo. Essa maluquice. Então, era um campeonato absolutamente imprevisível brasileiro. Sempre fomos iguais em desgraça. Isso, mas pelo mal. A gente era nivelado por baixo. Tá? E o que tem acontecido ultimamente é assim, a grande gestão de alguns clubes. Então, nós estamos falando basicamente de dois, né? Do Flamengo e do Palmeiras. Então, o brasileiro já não é mais imprevisível. A gente já sabe, antes de começar o campeonato, que Palmeiras e Flamengo irão disputar o título. Quase que, sem dúvida nenhuma, você pode dizer isso. Então, ele já passou a não ser tão acessível. As Copas sempre são acessíveis a todo mundo, porque é mata-mata, 2 jogos, né? Ou um jogo na final, etc. Agora, o brasileiro ficou bem previsível, eu acho. Né? Se você apostar uma grana em Flamengo ou Palmeiras, é boa a tua chance de ganhar, porque eles estão acima de todo mundo. Varia um, varia outro, mas olha os últimos anos, Flamengo e Palmeiras, o que eles fizeram? No continente, né? O terceiro ou o quarto clube, esse está se revezando, sim. Ali tem uma certa imprevisibilidade. Botafogo, o Atlético, que andava chegando, o Cruzeiro, que chegou agora, o Mirassol, né, que deu uma ciscadinha em algum momento da temporada, mas Palmeiras e Flamengo não mudam. Há esses favoritos, que também são as referências do continente. O Campeonato Brasileiro é mais acessível ou a Libertadores é mais acessível? Depende do que você pensar. O presidente do Flamengo, ano passado, falou que queria ganhar o Brasileiro, que apostava tudo no Brasileiro, e parece que o planejamento foi feito exatamente para isso, né? Mas ganhou a Libertadores também. Mas acabou ganhando a Libertadores. Acabou ganhando. Ganhou de brinde ainda por cima, né? Mas você vê, teve que trazer Danilo, teve que trazer Alexandro, encontrou um ano de uma Arrascaeta. Foi feliz na escolha do treinador e na manutenção. Né? E eu ia deixar para o final isso aí, né? Teve um treinador que todo mundo chamava de estagiário, que quem desse que todos os clubes encontrassem um estagiário do nível do Felipe Luiz, né? Saindo da posição que saiu também, né? Mas ele se preparou para isso, Mari, né? Esse é um cara que, desde quando era jogador ainda, a gente via claramente que ele iria ser, porque ele tinha esse desejo de virar treinador, começando inclusive com a molecada lá, já fazendo um trabalho legal com a molecada. Né? Você puxou o saco da Paraíba, achei que você fosse falar do lateral também. Achei que você... 2h27, vamos falar do Corinthians então, que se representou no sábado. Aí quem acompanhou foi a Denise Tomás Bastos. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!